Eu vou entrar até já no Vasco pra fazer uma comparação Vasco-Fluminense. Sei que o torcedor do Vasco vai me odiar pelo que eu vou falar, mas assim, por que eu tô falando tanto dessa questão do Fluminense? Eu acho que o elenco do Fluminense montado permite ao Fluminense sonhar, obviamente, com uma Copa, que não precisa de muita coisa, né? De repente tu encaixa ele da maneira certa, Sul-Americana ou Copa do Brasil. Mas eu acho que dá pro Fluminense pensar em fazer um brasileiro legal, cara, em parte de cima de tabela, desde que o trabalho encaixe. Já no caso do Vasco, eu acho que é muito claro que, assim, foca nas Copas, tenta salvar uma taça na Sul-Americana, na Copa do Brasil, vê o que dá pra fazer, e no Brasileiro é perseguir um campeonato tranquilo. Porque se a gente tá falando que Botafogo e Flamengo estão ali, no primeiro poste, no primeiro nível do futebol brasileiro, e o Fluminense talvez está ali num segundo, pra mim é muito claro que o Vasco vem num terceiro, em que no Brasileiro a missão é vencer Juventude, Mirassol, é não se enrolar nesses jogos, pra ter um campeonato tranquilo, pra ver o que acontece até o final do primeiro turno, que aí você pode de repente se reforçar e buscar uma qualidade maior. Eu acho que o Vasco ele tá nitidamente atrás. Eu tenho certeza que o torcedor do Vasco acha que o time dele iguala muito com o do Fluminense. E eu nem acho que seja tão distante. Mas ainda percebo o Fluminense com peças de mais qualidade e o Vasco com algumas incertezas a serem resolvidas, que pra mim só permitem ao Vasco pensar nesse momento em fazer um campeonato tranquilo. E o que é um campeonato tranquilo? Ficar ali no meio da tabela, irmão. Fazer 23, 25 pontos no primeiro turno, que é pra não ter muita enrolação em campeonato brasileiro. Tu usou uma palavra que eu acho que até clareou a mente aqui. Acho que a questão do Vasco é a incerteza de atletas que o vascaíno já confiava, né? Que é como que o Coutinho vai conseguir desempenhar os jogos, se o Veguete realmente vai conseguir fazer os gols salvadores dele. Aí tem uma grande discussão dele atrapalhar em alguns momentos, porque não consegue dar muito jogo fora da área, não consegue fazer um jogo apoiado, e aí o Vasco fica limitado nessas ações. Agora você tem mais 2 atletas ali que conseguem aproximar ali do Coutinho para fazer uma tabela, para fazer uma jogada, para dar uma pifada para dentro da área, enfim. Enfim, a galera chegando para tentar dar esse salto de qualidade, mas eu acho que é uma incerteza maior do que o do Fluminense. No Fluminense você tem atletas que já provaram que conseguem jogar num nível mais acima. O Vasco tem atletas que chegaram agora que ainda não provaram isso pro torcedor, por tempo também, eles vão ter teve uns que nem tiveram tempo, né? Isso é óbvio. E atletas que o torcedor confiava muito e que caíram de rendimento, e aí, enfim, é uma incerteza quando a gente pensa em como que o Vasco vai se portar. E como que o próprio Carille vai levar isso, né? Se ele vai apostar em ser copeiro, e tirar o pé no Campeonato Brasileiro, se ele vai ter essa preocupação de fazer logo, né, tirar o pé ele não vai poder, não. Sabe, no sentido de garantir logo uma pontuação inicial e ver o que acontece numa das Copas. Tá se reforçando. Cara, acho que bate muito nesses 2 reforços, do Nuno e do Garré, quase que eu falo Garro do Corinthians, do Nuno e do Garré, o quanto que eles vão conseguir dar jogo com o Felipe Coutinho.